Olá meus amigos, salve Maria Imaculada. Este vídeo é direcionado para os ditos católicos / espíritas. Nele eu vou mostrar 6 pontos de acordo com a doutrina espírita e com a doutrina católica e veremos se eles divergem ou se estão em concordância. O primeiro tema será sobre os anjos, o segundo sobre os demônios, o terceiro sobre a reencarnação, o quarto sobre a salvação, o quinto sobre Jesus, se ele era Deus ou não, e o sexto sobre a ressurreição de Cristo. Lembrando que o principal intuito deste vídeo é provar se um católico pode ser sim ou não um espírita e continuar seguindo o catolicismo. Porque se as doutrinas não concordarem, é óbvio que você terá que aceitar uma e rejeitar a outra. As informações da doutrina espírita eu tirei do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo e até em alguns sites, que deixarei na descrição. E as informações da doutrina católica eu tirei do Catecismo e da Bíblia Sagrada, como já era esperado. Começarei falando sobre os anjos, segundo a doutrina espírita. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 124, Allan Kardec faz uma seguinte pergunta a um espírito. Os seres que chamam os anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial, de natureza diferente das dos outros espíritos? Responde o espírito. Não, são espíritos puros, estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Na questão 129, ele pergunta: os anjos percorreram todos os graus? O espírito responde: percorreram todos. Mas como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem lamentar e chegaram mais depressa. Outros empregaram maior ou menor tempo para chegar à perfeição. Vendo este pequeno texto, nós podemos concluir que os anjos, segundo a doutrina espírita, não foram criados perfeitos e que são espíritos humanos que, com o passar do tempo, foram progredindo até chegar à perfeição. E veremos mais à frente que a doutrina espírita basicamente gira em torno desse evoluir ou regredir. Antes de mostrar a visão católica sobre os anjos, eu vou mostrar logo a visão espírita sobre os demônios e depois eu já vou mostrar logo os dois, segundo o catolicismo. Para o espiritismo, os demônios nada mais são do que homens perversos desencarnados, como vemos no Evangelho segundo os Espíritas, capítulo 12, versículo 6, que diz: pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram senão os espíritos maus. O espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas dos homens perversos. Também no Livro dos Espíritos, na página 135, diz: os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditam na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tornaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. São espíritos imperfeitos que se rebelaram contra as provas que lhe tocam. E para corroborar com essa ideia, mais à frente eles fazem de Satanás em uma figura alegórica. Então, em sua doutrina, a queda dos anjos não existiu. Evidentemente, Allan Kardec já tinha percebido que não daria para casar as duas doutrinas, pelo que veremos mais à frente. Então, ele já mata logo o demônio e pronto. Problema resolvido. Agora veremos o que a igreja ensina a respeito dos anjos, usando o catecismo do parágrafo 328 em diante. A existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Santo Agostinho diz a respeito deles: anjo é designação de cargo, não de natureza. Se perguntares pela designação de natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é anjo por aquilo que faz. Por todo ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam sem cessar a face do meu Pai que estás nos céus. São heróis fortes que executam suas ordens obedecendo sua palavra.
Como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disto dá testemunho o brilho de sua glória. Cristo é o centro do mundo angélico. Os anjos são seus. São seus porque foram criados por e para ele. Pois é nele que foram criadas todas as coisas no céu e na terra, os seres visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. São seus mais ainda porque ele os fez mensageiros do seu projeto de salvação. Não são todos eles espíritos servidores enviados a serviço daqueles que deverão herdar a salvação? Eles aí estão, desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto essa salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Fecham o paraíso terrestre, protegem Ló, salvam Agar e seu filho, seguram a mão de Abraão, comunicam a lei por seu ministério, conduzem o povo de Deus, anunciam nascimentos e vocações, assistem os profetas. Citando-se apenas alguns exemplos, por fim, é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor e do próprio Jesus. No parágrafo 334 do Catecismo diz: do mesmo modo, a vida da Igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. E no parágrafo seguinte diz: desde o início até a morte, a vida humana é cercada pela proteção dos anjos e por sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo, como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ainda aqui na Terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens, unidos em Deus. As informações que podemos tirar destes textos são as seguintes. A primeira informação é que os anjos não são espíritos humanos encarnados que foram evoluindo a cada encarnação até chegarem ao ponto da perfeição, mas sim que são seres puramente espirituais que foram criados por Deus no início. A segunda informação é que os anjos foram criados para adorar a Deus e o servirem em seu plano salvífico, que se manifesta na nova aliança com o auxílio deles à igreja para levar os homens a Deus. Agora sobre o demônio, primeiro vamos ler a Sagrada Escritura e depois seguimos com o Catecismo. Na carta de São Judas, capítulo 1, versículo 6 diz: e quando aos anjos que não conservavam suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardados em trevas. E na segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 4 diz: ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo? No Catecismo, no parágrafo 391 diz: por trás da opção de desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus, e que por inveja os fez cair na morte. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom criado por Deus. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente Deus e o seu reino. Há um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador ditas a nossos primeiros pais: e sereis como Deus. Gênesis 3:5. O diabo é o pecador desde o princípio, pai da mentira. O caráter irrevogável de sua opção, e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de assassino desde o começo, o qual chegou a tentar a desviar Jesus de sua missão recebida do Pai. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. A mais grave dessas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. O poder de Satanás, entretanto, não é infinito. Ele não passa de uma criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus, embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo. Embora a sua ação cause graves danos, de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física, para cada homem e para a sociedade. Esta ação é permitida pela divina providência que, com vigor e doçura, dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus.
Vemos que a igreja ensina que os demônios são anjos caídos que caíram devido à sua própria soberba. Mas como exatamente aconteceu essa queda, eu vou deixar para o Padre Paulo Ricardo responder. O link do vídeo estará na descrição. Para falar da reencarnação, usaremos o Livro dos Espíritos na questão 166, 167, 168 e 170. Allan Kardec pergunta ao espírito: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? O espírito responde: sofrendo a prova de uma nova existência. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso seria necessário a prova da vida corporal. Então Allan Kardec volta a questionar: a alma passa então por muitas existências corporais? Sim, muitos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Responde o espírito. Questão 167. Qual o fim objetivo com a reencarnação? Expiação, melhora progressiva da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Responde o espírito. Questão 168. É limitado o número das existências corporais? Ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Quando não se acha mais impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Na questão 170, Kardec pergunta: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, espírito puro, responde o espírito. Resumindo, todos nós passamos pela reencarnação, no qual o fim último seria o estado de espírito puro, que seria o anjo, que eu falei no primeiro tema. Vejamos agora o que diz a doutrina católica. No Catecismo, no parágrafo 1013 diz: a morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo de graça e de misericórdia que Deus lhe oferece para realizar a sua vida terrestre segundo o projeto divino e para decidir o seu destino último. Quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. O homem deve morrer uma só vez. Não existe reencarnação depois da morte. Sobre a natureza de Jesus Cristo, na questão 625 do Livro dos Espíritos, está escrito: qual o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? O Espírito responde: Jesus. Em uma carta psicografada atribuída a Paulo de Tarso, diz: não existe um homem que não pecou, não existe um homem bom, apenas Jesus nunca pecou. Ele é acima da média. Um espírito de uma esfera crítica que caminhou entre nós num exemplo de amor nunca visto antes. Ou seja, para o Espiritismo, Jesus Cristo não passa de um espírito normal, como qualquer outro, apesar de ser muito evoluído. Eu acho que não seria necessário mostrar a visão católica sobre a natureza de Jesus Cristo, mas só para garantir eu vou mostrar 3 citações bíblicas e depois vou para o catecismo. No Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E na primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 20. E sabendo que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos a verdade, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 7, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. No Catecismo, no parágrafo 464, diz: o acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja o resultado da mescla confusa entre o divino e o humano. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E também no parágrafo 480 até 482, que diz: Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na unidade da sua pessoa divina, por isso ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo possui 2 naturezas, a divina e a humana, não confundidas, mas unidas na pessoa do Filho de Deus. Sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo tem inteligência e vontade humanas,
perfeitamente harmonizadas com sua inteligência e sua vontade divina, que têm em comum com o Pai e o Espírito Santo, e a elas submetidas. Agora vejamos o que o Espiritismo prega sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre o desencarne dele, ele realmente desencarnou. Ele desencarnou, ele foi crucificado, porque era a pena daquela época, como seria, por exemplo, a cadeira elétrica hoje nos Estados Unidos. Ele não ressuscitou, não é? Para nós, espíritas, o espiritismo sendo o cristianismo redivivo, segundo Emmanuel, mentor de Chico Xavier, nós entendemos então que Jesus desencarnou, igual todos nós desencarnaremos um dia. E ele, na hora que ele aparece lá para os discípulos na estrada de Emaús, ele aparece em espírito, né? Então ele aparece usando o perispírito, que é o nosso modelador biológico. O fato do corpo ter desaparecido, e aí algumas pessoas interpretam como ressurreição, ele teria ressuscitado, nós espíritas entendemos que algo aconteceu, que de repente alguém realmente sumiu com o corpo de Jesus, mas não que tenha acontecido nenhum fenômeno. E só para arrematar, Jesus disse que não veio destruir a lei. Porque você pode ficar se perguntando, mas ele poderia ter feito algum efeito especial e ter feito um milagre. Com certeza, mas ele próprio disse que não veio destruir a lei. Então ele reencarnou naturalmente e desencarnou naturalmente. Agora veremos o que a igreja diz a respeito, começando pela carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao 14, que diz: Ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos. Se não há ressurreição de mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Agora vamos para o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 36 ao 43. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e espanto, ele lhes perguntou: Vocês têm algo para comer? Disseram-lhe: Um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. No Catecismo, no parágrafo 645, diz: Jesus ressuscitado estabelece com seus discípulos relações diretas, em que este o apalpam e com ele comem. Convida-os com isso a reconhecer que ele não é um espírito, mas sobretudo a constatar que o corpo ressuscitado com o qual ele se apresenta a eles é o mesmo que foi martirizado e crucificado, pois ainda traz as marcas de sua paixão. Contudo, este corpo autêntico e real possui ao mesmo tempo as propriedades novas de um corpo glorioso. Não está mais situado no espaço e no tempo, mas pode tornar-se presente ao seu modo, onde quiser e quando quiser, pois sua humanidade não pode mais ficar presa à terra, mas já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Por esta razão, também ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quiser, sob a aparência de um jardineiro e de outra forma, diferente das que eram familiares aos discípulos, e isto precisamente para suscitar-lhes a fé. Agora veremos a doutrina espírita a respeito da salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida e brilhar no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita de vós, os benditos do meu Pai. Vós os reconheceis pelo perfume de caridade que expande ao seu redor.
Neste texto, para mim não ficou explícito se eles precisam de Jesus para se salvar. Então eu procurei em sites espíritas, dos quais 2 eu vou deixar linkado na descrição, onde em um deles diz: o sangue de Jesus nos salva? Não. Jesus Cristo é nosso Redentor no sentido de que ele foi o enviado do Pai para nos trazer a mensagem do Evangelho. Ou seja, eles rejeitam que o sacrifício eterno de Cristo possa nos salvar, assim rejeitando o centro da mensagem dos Evangelhos e o centro da doutrina apostólica. O Catecismo do parágrafo 619 até o 623 diz: Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Nossa salvação provém da iniciativa de amor de Deus para conosco, pois foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como oferenda de expiação por nossos pecados. Foi o próprio Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo. Jesus ofereceu-se livremente por nossa salvação. Este dom Ele o significa e o realiza por antecipação durante a última ceia. Isto é meu corpo que é dado por vós. Nisto consiste a redenção de Cristo. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Isto é, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, para que sejais libertados da vida fútil que herdastes de vossos pais. Por sua obediência de amor ao Pai, até a morte e morte de cruz, Jesus realizou sua missão expiatória, do servo sofredor que justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. Assim diz a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. E no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, está escrito: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, diz: Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Para encerrar de vez com esse assunto, vamos ver o que o Catecismo ensina a respeito do Espiritismo. No parágrafo 2116 diz: Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro. A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão, o recurso aos médiuns esconde uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e finalmente sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar sobre si os poderes ocultos. Estas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus.